Então, o que ela precisa avaliar se ela também não se sente culpada por essa separação. Porque muitas vezes, dependendo da separação, o filho se sente culpado pelo pai sair. Mas aí você precisa avaliar isso, Maria. Será que realmente você tem culpa na saída do seu pai? Você é responsável pelo relacionamento do seu pai e da sua mãe? O que você poderia ter feito para manter o seu pai em casa? Então, muitas vezes, a pessoa, o filho, ele passa por esse sentimento de culpa. Meu pai está indo embora por minha causa, porque está difícil me sustentar e ele foi embora. Coisas que a criança recebe até por base em alguma informação errada, e que ela fica com aquilo carregando. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Nesse exato momento, crianças de 2, 3, 4, 10 anos de idade ou até maior estão sofrendo, sem os pais saberem, sofrendo como se sentissem culpadas pela briga do pai, ainda que não seja uma separação, mas pela discussão do pai na noite passada com a mãe, ou pela agressão física que houve, ou pela própria separação, né? E às vezes tem casos que a própria criança ouviu isso. Se foi principalmente uma gestação indesejada, às vezes a criança já recebeu no útero e principalmente no início da sua infância, às vezes, porque você não era para ter vindo, isso aqui, então vai jogando esse peso sobre a vida da criança. E aí quando acontece a separação, naturalmente vem sentimento de culpa muito forte. E na discussão joga isso e talvez a criança acha que está dormindo, está acordada ouvindo. Eu já trabalhei com pessoas assim, falou assim, eu estava no quarto. Meus pais acharam que eu estava ouvindo, eu ouvi tudo que eles falaram. E aí a criança fica com aquele sentimento de culpa e cresce com isso. Chegando a uma certa idade, começa a cobrar de si aquilo que aconteceu, você entendeu? Não, a culpa foi minha, que eu é que fui a pessoa causadora do... E a coisa é tão séria que eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que entraram nas drogas ou na prostituição, com certeza, por causa de um sentimento de culpa, né? Sim, muito. É um tormento muito grande dentro da alma, que é a tendência da pessoa buscar subterfúgio para o quê? Para amenizar aquele tormento, aquela dor. E aí vai para as drogas, vai para tantas outras coisas, pornografia e tantas situações, né, delicadas. Uma outra coisa que eu queria ainda com relação ao caso da Maria, a Maria precisa entender que o pai saiu de casa não por rejeitar a Maria. Ele saiu de casa porque o relacionamento do seu pai com a sua mãe acabou. Ele não estava rejeitando você. Então, muitas vezes, a criança fica com esse sentimento de rejeição. Meu pai foi embora porque ele não me quer mais. Né? Então, isso atrapalha a restauração desse relacionamento lá na frente. Então, isso você também precisa entender na restauração desse relacionamento com seu pai. Bom, a gente tem mais uma participação conosco ao vivo de Belo Horizonte, a Rita de Cássia. Rita, fique à vontade, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu estou acompanhando o programa, sempre que posso acompanho. Obrigado. Assim, a Rede Super veio para nos abençoar. Amém. A minha pergunta é a seguinte, é até um pouco complicado para eu me expor, mas eu sei que estou me expondo a homens servos de Deus, então eu sinto a confiança em falar. Olha, pastor Jean, quando eu tinha, que eu me lembre, eu devia ter de 2 para 3 anos, eu comecei a ser abusada sexualmente pelo meu pai. E isso durou durante muitos anos, até mais ou menos uns 9 anos de idade. Meu Deus. E era com muita violência, era com coisas horríveis, era com ameaças de se eu contasse, ele me mataria, e sempre me agredia e me abusava sexualmente. Isso me trouxe uma dor, uma tristeza muito grande durante muitos anos. Imagino. E, infelizmente, eu o odiava. Ao mesmo tempo que eu o amava, eu o odiava. Eu não entendia o porquê dele fazer isso comigo, que era filha, que ele devia me proteger. E ele me fazia coisas horríveis comigo. Sim. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo,
a minha vida foi muito difícil. O meu relacionamento com a pessoa do sexo oposto foi muito difícil. Mas eu acabei me casando e o casamento não deu certo. Tenho na consciência que também isso proporcionou o meu mau relacionamento. Acabei me separando e criando minhas 2 filhas sozinha. Mas o que acontece? Aí eu continuei assim, tendo muito nojo do meu pai, muita raiva do meu pai. Mas há uns 8 anos atrás, uns 7 anos atrás, eu adoeci. Eu adoeci porque nos meus sonhos, o meu pai abusava sexualmente de mim, tanto quanto criança, enquanto adulta. E todas as noites, eu comecei quase que a enlouquecer, porque eu não tinha paz para dormir. Os sonhos eram assim muito, como eu sentia, até o mau cheiro dele eu sentia. Era como se tivesse tudo, se eu estivesse vivendo novamente a situação. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a tratar e tomar medicamentos muito fortes, porque eu não conseguia dormir. E há quase 5 anos atrás, eu fui alcançado pela mão poderosa de Jesus Cristo. Amém. O Senhor me resgatou desse mundo. E eu consegui, entendi o valor do perdão. E perdoei o meu pai. Hoje em dia, eu cuido dele, eu conversei com ele, assim, nós 2. Falei, papai, eu sofro, eu tô doente por tudo que o Senhor me fez, mas eu perdoo o Senhor, assim, de todo o meu coração. Amém. Eu libero o perdão para o Senhor, para que o Senhor também venha conhecer o amor de Jesus Cristo. Amém. Mas acontece, pastor, que eu sinto assim no meu coração, no fundo do meu coração, que eu o perdoei mesmo, que eu o amo, que eu o honro. Mas, infelizmente, eu continuo tomando medicamento controlado, já tentei parar, mas não consigo, e os sonhos continuam me perturbando. Então, eu gostaria que vocês, assim, em nome de Jesus, que eu sei que vocês estão altamente capacitados pelo Espírito Santo de Deus, me trouxessem uma palavra para que eu possa ter, assim, um sossego, a paz que eu busco, o sossego que eu busco todos os dias. Amém. Porque eu ainda não consegui descobrir isso, não tem psicólogo que conseguiu me responder, eu ainda não consegui essa resposta. Não tem, não. Tá, nós vamos te responder, viu, Rita, pelo televisor. Sim. Muito obrigado pela coragem que você teve de contar a sua história. Amém. Né? E que com certeza vai ser uma inspiração para muitas pessoas também perdoarem aqueles que foram seus opressores, né? Amém. Obrigado, viu? Deus te abençoe. A gente vai responder pelo televisor. Abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado. Sim. Olha só, Rita, tem uma série de coisas aí que a gente precisaria. Glória a Deus que esse foi o passo principal, né? Primeiro, você ter conhecido o Senhor. Segundo, você ter perdoado seu pai. Mas existem algumas questões que ainda precisariam ser trabalhadas. E eu gostaria de te convidar a você nos procurar lá na Clínica da Alma, para, já que você é aqui de Belo Horizonte, a gente poder fazer esse acompanhamento contigo. Né? Porque tem questões, tem lembrança, você mesmo falou, tem cheiro, né? Que está relacionado aí com a parte olfativa, está relacionado à questão das experiências que você teve, as diversas vezes, a forma que foi feito. Tudo isso ainda está armazenado na sua memória, nas suas lembranças, e essas lembranças associadas então com experiências que foram negativas. Então isso precisa ser ministrado, isso precisa ser quebrado, porque senão ainda você vai ter sonhos, vai ter dificuldades para dormir, e a gente precisaria conversar mais, porque o nosso tempo já está bem curtinho. Exatamente. E você puder nos procurar lá na Clínica da Alma, vai ser uma bênção. Procura mesmo, viu, Rita? E olha, você vai ficar livre desse medicamento rapidinho, vai ficar livre desses pesadelos rapidinho, né? E o seu testemunho perante o seu pai vai alcançá-lo para Jesus, e o seu pai será perdoado também, já foi perdoado por Deus também, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Alguém pode pensar assim, mas como que um pai vai ser perdoado por ter feito isso ou aquilo com a filha? Não é? Em Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram nivelados pelo mesmo perdão. Então você, querido telespectador, você, telespectadora, não importa o que você tenha feito de errado, o que você não pode fazer é continuar no erro. Você precisa se arrepender de verdade e buscar o perdão em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora, né, para fechar o programa, pela Rita, pela Maria Félix, também aqui pelo Esdras do Carmo, que pede oração por ele, pela família, ele que é da Grande BH em Betim, pela Girlanda Ottoni, também de Belo Horizonte, que pede oração
para essa questão da quebra de maldição e por esses telespectadores queridos que sempre nos acompanham e que também compartilham as suas questões conosco. A pastora Márcia também de Juiz de Fora. O senhor ora para a gente, pastor Guerra? Sim. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Amém, Jesus. Pai, nós colocamos cada pessoa que o Jean citou aqui, Pai. Amém. Pedimos ao Senhor que alcance cada uma que ligou, Em nome de Jesus. todos que estão nos ouvindo, Pai, cada problema que foi colocado aqui, eu peço ao Senhor, Pai, que venha trazer, Senhor, clareza sobre isso, Pai. Só venha, Senhor, ministrar sobre essas vidas a cura, que o Espírito Santo visite elas agora, Pai. E já venha trazer, Senhor, essa cura, já venha trazer, Senhor, a decisão, já venha trazer, Senhor, esclarecer e clarear na mente. O Senhor é a luz, Pai. O Senhor é luz. E eu sei que o Senhor pode iluminar essas mentes, tirando, Senhor, todo o peso, todo o sentimento de culpa, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós ministramos também a cura naqueles que estão enfermos, Pai. Senhor, enfermos emocionais, Pai. Nós ministramos sobre a vida deles, declarando a vitória e agradecendo ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.